Graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Leandro Ramos voltando para os 4 pilares que não podem faltar na igreja do século 21. No primeiro vídeo nós falamos de koinonia, comunhão, e nós falamos de querigma, pregação, mas não terminamos. E eu falava que missão se faz indo, missão se faz orando, missão se faz patrocinando e missão se faz não atrapalhando. Segundo a nossa missionária Keren Gaspar, idealizadora do projeto Campos Brancos. Então nós vamos voltar, essa frase é dela, esse pensamento é dela. E nós vamos voltar o que é missão, da palavra latina missio, que significa o ato de enviar, incumbência, encargo, enviado, correio. Refere-se à obrigação da igreja em proclamar o evangelho a todos os homens em todas as partes do mundo. Esta é a missão principal da igreja, expressa em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O cumprimento desta missão é entendida pelo apóstolo Paulo como uma preciosidade, um diamante. Conforme Atos 20, 24, que está escrito: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Jesus, nas últimas considerações aos seus discípulos, naqueles 40 dias, enfatizou a necessidade do cumprimento da missão da igreja ao declarar: mas recebereis, aleluia, a virtude do Espírito Santo, glória a Deus, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. A ênfase central da mensagem do Evangelho é Jesus Cristo, sua pessoa e obra. Segundo John Kuller, o Evangelho é as boas novas, as notícias alegres de salvação ou da libertação da penalidade, do poder e da presença do pecado, inteira e exclusivamente através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não existe outra redenção, não existe outra expiação, não existe outro caminho, outra verdade, se não for através de Jesus. Não existe vida de um ser humano numa tricotomia espírito, alma e corpo. As angústias, decepções serão saradas e serão tratadas no melhor hospital desta terra, que é a igreja. Muitos não gostam dessa expressão, mas é um hospital de tratamento onde as pessoas vão com feridas, amarguras, rancores, mágoas, decepções, frustrações, processos traumáticos, e tem de graça na igreja do Deus vivo, na comunhão do Espírito Santo de Deus, como o texto que nós lemos no outro vídeo de Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Leia. Como no capítulo 133, o salmista fala: ó, quão bom é os irmãos estarem em comunhão no partir do pão. E você pode ter como mais referências, esse é o evangelho que foi originalmente pregado pelo Senhor Deus, Gênesis 3,15, mais tarde proclamado pelos profetas do Antigo Testamento, Atos dos Apóstolos, lá para sua Bíblia, 10:43, depois pelo precursor, pela voz que clamava no deserto, João Batista, João capítulo 1, versículo 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 4, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Salvador, pelo Santo dos Santos, pelo aquele que era, aquele que é e sempre será, o leão da tribo de Judá, o sumo sacerdote para os bens futuros. Está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 15, é o dever de casa.
Você vai ler, depois pode comentar no canal, pedir um tema para os próximos vídeos, criticar, falar o que está faltando, o que está precisando. João capítulo 3, versículo 16, leia. E versículo 18. Evangelho de Lucas capítulo 24, do versículo 45 ao 47. Pelos apóstolos, foi proclamado esse evangelho pelos apóstolos no Novo Testamento. Atos 2, 38, está bem aqui, vamos ler. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ei, todo mundo quer Deus, todo mundo quer alcançar a salvação, todo mundo diz que tem Deus no coração, é o que mais a gente escuta. Mas eu aprendi pela dor, não pelo amor, que nós somos tão falhos e pecadores, e nós somos dependentes desse Deus vivo. Nós somos dependentes não da religião, da religiosidade, mas desse Jesus, aquele Jesus do Getsêmani, aquele Jesus que entregou sua vida por mim, por você no Gólgota, no galho da caveira, aquele Jesus que ressuscitou o terceiro dia, esse Jesus que é Deus, o Espírito Santo, esse Jesus que sofreu na cruz por mim e por você, com uma coroa de espinhos, com cravos, com sofrimento, com dor, com um fenômeno que a ciência chama de hemartitrose. A dor é tão insuportável. A cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Segundo os historiadores, aquela cruz era para um homem maior, Jesus era um pouco mais franzino. E isso atrapalhou, até isso aumentou a dificuldade. E num momento quase insuportável, Jesus começa a expelir sangue pelos poros. É o fenômeno da hemartitrose. E depois da pregação, disso que estamos fazendo agora, vem o querigma. Querigma é a pregação, perdão. Eu não vou nem editar, que eu não tenho como editar o vídeo. Depois de querigma, que é a pregação, depois de koinonia, que é comunhão, vem aquilo que muitos hoje não sabem fazer, diaconia, querem ser pastores, querem ser apóstolos, querem ser profetas, mas não querem ser primeiro diáconos. Diaconia é serviço, um serviçal na casa de Deus, e um pastor é um serviçal também. A palavra grega diaconia é traduzida por serviço. Entende-se este serviço como atitude generosa ou de generosidade e auxílio em relação a outra pessoa. Um certo teólogo, Edelberto, escreveu sobre um texto chamado Ação Diaconal. É uma exigência no mundo excludente, globalizado e violento. Adverte para uma reflexão importante e urgente que deve ser feita pela igreja. Diaconia não é somente um serviço prestado por alguns oficiais da igreja, em especial no auxílio do culto, mas uma atividade que deve ser desenvolvida por toda a igreja. Edelberto afirma que os efeitos da globalização econômica, que erodiu a base da vida em muitas comunidades, e a necessidade de prestar contas da fé cristã frente ao secularismo e ao neoliberalismo, trazem novos desafios à igreja. E a compreensão de diaconia vinculada o serviço da igreja, crítica profética sobre as estruturas econômicas, políticas e culturais vigentes no mundo, que produzem e perpetuam sofrimento e violência ao mesmo tempo em que advoga condições sociais para uma vida digna de respeito e justiça. Tradicionalmente, a compreensão de pregar e ensinar o evangelho é de administrar os sacramentos. Responsabilidade da igreja estava restrita ao ministério pastoral, segundo a confissão de Augsburgo. Entende-se, porém, que a pregação do evangelho também acontece por meio de modelos diaconais, modelos de serviço, vêm sendo praticados em diferentes igrejas e de acordo com a história, a sociedade e o contexto em que se encontram. Diaconia